Fala turma, tudo bem com vocês? Hoje eu quero analisar com vocês uma questão bem interessante de linguagens e códigos que fugia um pouquinho do padrão de como ela é perguntada, de como ela é questionada lá no Enem. É uma questão do Enem de 2018, eu vou jogar essa questão na tela e pause o vídeo para você tentar fazer essa questão. Logo depois que você tentar fazer a questão, vamos dar uma analisada junto comigo, beleza? Bom, vamos lá, turma. O que a gente precisa entender nessa questão é que ela aborda a habilidade 21 lá de linguagens e códigos da matriz de referência. Eu vou ler com vocês a habilidade daqui a pouco. Uma outra coisa que é importante você entender é que essa questão é uma questão que envolve um gênero textual que normalmente tem uma forma de cobrança que é padrão e que é muito recorrente. E que nesse Enem 2018 ela aconteceu de uma forma um pouquinho diferente. Vamos começar analisando a habilidade da questão? Lá na habilidade ele fala sobre reconhecer em textos de diferentes gêneros, e aí a gente tem uma campanha publicitária, né? Recursos verbais e não verbais, utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. Isso é o que a gente vai chamar de, mudar comportamentos e hábitos, é o que a gente vai chamar de função social da língua. E quando a gente chama de função social, a gente está falando especificamente sobre o engajamento que se pede para que alguém faça alguma coisa e assim a sociedade e o comportamento e os hábitos mudem para melhor. Né? Existe uma função social para que a sociedade como um todo viva melhor. Além disso, eu quero chamar a atenção de vocês para a história dos recursos verbais e não verbais e está aqui exatamente aquilo que eu estou querendo mostrar para vocês. O ponto é o seguinte, turma, toda vez que a gente tem uma campanha, essa campanha vai pedir que normalmente você analise tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu preciso analisar tanto o texto, né, a parte escrita, quanto a imagem. E é exatamente a associação dessas duas coisas que vai fazer com que você entenda melhor o que o texto está querendo passar enquanto ideia. Isso é sensacional e funciona em 90% dos casos. Os outros 10%, aquele 1%, os outros 10% vão estar baseados exatamente em questões como essa que a gente está analisando agora. Perceba que nessa questão, turma, ele fala assim, nessa campanha, ele já mencionou aqui o gênero textual, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer a reciclagem do lixo é a utilização da linguagem não verbal como argumento para, ou seja, foi o que ele fez aqui, ele puxou a linguagem não verbal como centro da questão. Então, em vez de ele falar no enunciado, e que é comum, vocês já devem ter visto em outros enunciados do Enem, é comum a gente perguntar e pedir para você associar o verbal e o não verbal, nessa situação específica, o que foi que ele fez? Apelou e reduziu somente para o não verbal. E aí, existem dois distratores que são importantíssimos para você eliminar por conta desse enunciado, que são as letras D e E. Vamos dar uma analisada aqui, A letra D fala sobre preservação de recursos naturais. E ele fala aqui, poupa recursos naturais. Mesma coisa acontece com a letra E, em que ele fala geração de renda para o trabalhador. Tudo bem que o texto não fala sobre o trabalhador especificamente, mas ele fala sobre gerar renda para quem precisa, que não deixa de ser também um trabalhador, né? Então as letras D e E são plausíveis, elas estão no texto. Mas o que foi que ele pediu no comando? A linguagem não verbal. E observe que a linguagem não verbal é exatamente essa que está aqui, turma. O que é que eu estou fazendo? Observe que ele, inclusive, com uma linguagem verbal, explica essa não verbal. Plástico velho pode virar tecido novo. Ou seja, eu peguei uma garrafa PET e eu transformei num tecido. Fiz o quê? O reaproveitamento de material. E o reaproveitamento de material é especificamente a linguagem não verbal. Sobre o gênero textual campanha, todas as características, como a gente faz para ligar a linguagem verbal e não verbal, e principalmente como a gente faz para entender se é a linguagem verbal que importa mais, se é a linguagem não verbal, a gente vai conseguir fazer isso tudo no curso que vai rolar. Na próxima semana eu faço o lançamento. Mas o que eu queria mostrar para vocês, turma, é exatamente o fato de que a gente precisa ser muito fiel ao comando. O seu guia é o comando da questão. Você vai enxergar várias alternativas que fazem sentido com o texto, mas que não são a resposta do texto. Beleza? A dica está dada. Um abraço para vocês, sucesso. A gente vai se vendo, viu, turma? Um abraço e até a próxima.